Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Olá, hoje, dia 10 de janeiro de 2022, convido a todos para vir participar da nossa catequese diária. Convido vocês para que a gente possa ter reflexões do Evangelho, para que a gente converse, para que vocês meditem, junto com a sua Bíblia, a gente possa conversar sobre o Evangelho. Hoje, exatamente, a gente vai trabalhar sobre o Evangelho que fala sobre a conversão dos pecadores. Então vamos começar a leitura do Evangelho e daí a gente vai para a explicação, para a conversa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura hoje é a leitura de Marcos, capítulo 1, do 14 ao 20. Depois que João foi preso, Jesus se dirigiu para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo se cumpriu e o reino de Deus está perto. Arrependam-se e acreditai no Evangelho. Enquanto caminhava na beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, irmão de Simão. Eles estavam lançando a rede no mar, porque eram pescadores. Então Jesus lhe disse: venham após a mim e farei de vocês pescadores de gente. E deixando as redes, eles imediatamente o seguiram. Caminhando um pouco mais, viu Tiago, filho de Zebedeu, e também seu irmão João, que também estavam no barco, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, abandonando o pai Zebedeu no barco com os empregados, foram atrás de Jesus. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Conversar um pouco. Hoje, o Evangelho, ele nos convida para que a gente busque a conversão, para que os pecadores busquem o arrependimento, busquem se redimir de seus pecados, para que vivam tranquilamente, né? Então, ele disse lá na frase, né? Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo, né? Jesus, nesse sentido, ele pede para a gente que a gente possa estar em constante penitência, né? O que é a penitência? É o momento onde a gente se arrepende dos nossos pecados e entrega tudo para Deus, né? Ele disse aqui também: converter-se a quê? Melhor seria dizer a quem, né? São as perguntas que muitas pessoas fazem, né? Quando questionam, né? Converter-se a quê? O que eu preciso mudar? O que eu preciso buscar? Buscar quem? Né? Então, Cristo, ele se expressou e disse: quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama o seu filho mais que a mim, não é digno de mim.
Então, se você ama mais as pessoas do que a Deus, pare, reflita. Aonde está, né? O que você precisa mudar dentro de você hoje, né? Se você tem uma idolatria por alguma coisa e você põe isso em primeiro lugar e não a Deus, então comece a buscar. Converter-se, né, significa acolher o dom da fé e fazê-lo operativo pela caridade. Que Jesus venha e opere seu coração e que ele acolha seu coração, que você entregue tudo aquilo que você tem que entregar para ele, né? Mas primeiramente, que o seu coração de pedra possa ser transformado em um coração de carne, né? Converter-se implica descobrir Cristo em todos os acontecimentos da nossa vida, né? Seja ele na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no nosso casamento, na nossa vida, em qualquer circunstância da vida. Que tudo que a gente faça, que a gente encontre Cristo naquilo que a gente faz, né? Então, que Jesus seja o centro da nossa vida e que por ele tudo foi redimido e nele alcance a sua plenitude. Mais uma vez a gente fala, a converter-se supõe viver de esperança, porque ele venceu o pecado, o maligno e também a morte. Então, a Eucaristia, ela é a grande garantia da nossa vida, para que a gente vença o pecado, que a gente vença o diabo e que a gente vença a morte. É isso que Deus fala pra gente, que Jesus coloca hoje pra gente no Evangelho. Se você tem ele, se você tem Eucaristia, não tem nada que temer. Nós vivemos um tempo atípico, em que a nossa vida está sendo feita à prova. Deus ensinou duas coisas pra gente, os dois primeiros mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. E será que a gente está conseguindo cumprir aquilo que Deus pede pra gente? Então, né, converter-se também é amar a Deus e amar ao próximo, né? E hoje em dia a gente está vendo que o quanto isso está mais escasso, o quanto está mais difícil você o verbo amar, né? Que a gente não é só falar, é cumprir, né? Então, o converter-se pressupõe entregar-se o nosso entendimento e a nossa vontade de tal maneira que o nosso comportamento faça realidade o lema do Papa João Paulo II. Que a gente faça, que o nosso coração seja todo de Deus, né? Ele diz assim: todos tos que dizer todo teu, Deus meu, e todo é tempo, qualidade, bens, ilusões, projetos, saúde, família, trabalho, descanso. Tudo tem que ser de Deus e não nosso. As coisas da terra são passageiras. Que você possa amar, abraçar, né? E que isso seja a coisa mais importante para você. As coisas pequenas, as coisas únicas. Porque Deus se fez tão pequeno pra gente, né? A Eucaristia é um grande exemplo aí. Deus fez num pedaço de pão e um cálice de vinho. Simplesmente, ele mostrou toda a sua grandiosidade, né? Ele diz também, né, aqui, que as contradições, as humilhações, as doenças, as coisas do mundo, as pessoas que só pensam nos bens, é coisas do mal.
Quem aplica isso nas pessoas, quem aplica o pecado no ser humano, é as próprias iniquidades da vida, o próprio diabo. Então, que a gente possa descobrir Jesus Cristo, que a gente possa descobrir o quão ele é valioso, o quão é rico você ter Jesus na sua vida, na sua família, nos seus projetos, né? Que a gente possa ser seguidor de Cristo, como foi Tiago, né? Como foi Tiago, como foi Zebedeu, né? Então, que a gente possa ser exemplo como Tiago, que a gente possa, Jesus chamou eles para ser pescador de gentes, que a gente possa pescar mais as pessoas, né? E possamos trazer essas pessoas para cumprir as coisas que Deus nos determina. Então, eu termino, né, hoje a minha catequese falando: convertei-se, que a gente possa se converter e possa jogar as nossas redes nas águas mais profundas e buscar aquelas que os mais precisam, né? E como diz ali, convertei-se, eis que é Cristo, que ele seja tudo em nós, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.